Jeremias, vamos falar nessa noite. Em Jeremias 33, foi a palavra que o Senhor me concedeu para eu trazer para a igreja nessa noite, que se encontra 33, capítulo 33, do 1 até o 3. É bastante conhecido, eu creio que a igreja já sabe de cor essa passagem, mas foi o Senhor que concedeu para eu trazer para a igreja nessa noite. Eu creio que se Ele me concedeu, porque Ele tem algo para falar para a igreja aqui nessa noite. Amém, irmão? Glória a Deus. Eu já me lembro para ganhar tempo. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ainda ele encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que fez isso, o Senhor que formou isto, e para estabelecer o Senhor o seu nome. Clama a mim e responder-te-eis, e anunciar-te-eis coisa grande e firme que não sabe. Amém, meus irmãos? Poderia ficar até aqui. O Senhor tem concedido essa passagem do profeta Jeremias. Uma palavra muito interessante, né? Jeremias, que o seu nome significa exaltado de Deus. Glória. Seu ministério começou em 626 a.C., filho de Uquias, sacerdote da cidade de Anatote, da região de Benjamim. Glória a Deus. Deus levanta o profeta Jeremias no tempo em que Jerusalém, passando um tempo de apostasia. Glória a Deus. O que significa apostasia? Renúncia de uma religião. Glória a Deus. Renúncia de uma religião. E eu estava lendo essa passagem, eu estava estudando sobre Jeremias, e Jeremias foi levantado no tempo em que o povo de Judá, de Jerusalém, estava passando nesse tempo de hipocrisia, no tempo de desobediência a Deus. E o Senhor levanta o profeta, por quê? Porque o Senhor viu que ele era um profeta corajoso, um profeta que ele não media a palavra para falar as palavras que o Senhor mandava. O Senhor falava para Jeremias, para falar para o seu povo, e Jeremias ia e falava o que o Senhor lhe revelava. E aquele povo, o povo de Judá, estava um povo incrédulo, um povo que desobedeceu as palavras do Senhor, e isso não estava agradando a Deus. Jeremias, ele prega durante 40 anos para o povo de Israel, mas o povo, ele não obedeceu, não deu ouvido à mensagem do Senhor. Porque me chama a atenção que é quase mesmo o tempo que a gente está vivendo. Nós pregamos e muitas pessoas não dão ouvido, sai evangelizando, falando do poder de Deus, e muitas pessoas não dão ouvido. Até mesmo dentro da igreja, muitas pessoas chegam, escutam e saem e faz a mesma coisa. É a mesma coisa que a gente olhando e observando, é o que naquele tempo que Jeremias falava, que Jeremias pregava, e aquele povo, ele começa a adorar outros deuses, ele começa a adorar e fazer sacrifício a outros deuses, oferecendo até criança a Malom, e Deus só observando, e Deus avisando o que poderia acontecer. Deus estava despertando o povo, e Deus lembra ao povo ainda o que poderia fazer, porque no deserto o povo clamava ao Senhor. O povo, quando estava passando pelo deserto, ele estava adorando, mas quando chegaram na cidade, começaram a desobedecer, não começaram a adorar a Deus como o Senhor ensinou. Eles começaram a adorar outro Deus, começaram a fazer algo que entristeceu o coração de Deus. E acontece mesmo hoje. Muitas vezes tem pessoas que, mesmo conhecendo a palavra, sendo ensinado, faz coisas que não agradam ao Senhor, e não dá ouvido o que o profeta, ou o que o pastor, ou o que o irmão está falando. E diz: já ouvi falar, já ouvi várias vezes, isso não acontece. Ai, irmão,
Deus fala, Deus espera, mas ele pode acontecer. E foi o que estava acontecendo no tempo de Jeremias. Ele, de tanto clamar, chega um período que ele vai preso. Ele está no cárcere, porque ele está clamando a palavra do Senhor. Os reis naquele tempo queriam escutar coisa dele. Os falsos profetas diziam, mas Jeremias, ele dizia o que vinha do Senhor. Ele falava o que vinha do Senhor. Muitas vezes a gente chega a querer escutar o que eu quero. Não, irmão, a gente tem que escutar o que Deus quer. Porque Ele sabe o que você precisa. Não é eu que sei, é o Senhor que Ele conhece. O que chama a atenção é que Jeremias estava preso. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor disse para Jeremias: clama a mim. Não foi Jeremias dizer, Senhor, me escuta, não. Foi o Senhor, clama a mim. Até na prisão, a palavra do Senhor chegou a Jeremias: clama a mim. Pois não importa a circunstância ou o que esteja acontecendo, a palavra do Senhor vai chegar. Aleluia! Seja no caso, seja no deserto, seja na provação, ela chega. E foi o que aconteceu com Jeremias: clama a mim, porque Jeremias, o Senhor já estava falando o que iria acontecer com o povo de Judá, o povo incrédulo. O povo de Judá ia ser invadido pela Babilônia, estava sendo invadido, mas o povo não estava dando ouvido à profecia de Jeremias. E faz o quê? Joga ele na prisão. O que acontece hoje? Um profeta ou pessoas evangélicas sendo perseguidos porque está falando a palavra de Deus, está falando a verdade da palavra de Deus. E isso que nós temos que observar. E algumas coisas que eu separei para trazer para a igreja nessa noite. A primeira coisa que entendemos que clamor é diferente de oração. A oração é uma conversa com Deus, intimidade. Clamor significa súplica, implorar, falar em voz alta, com grito da alma. É o clamor. Quando a gente começa a gritar da alma, começa a gritar, e muitas vezes você chega até na igreja e diz: eu não estou nem em condições de orar, e começa a chorar. Muitas vezes o teu choro está saindo como um clamor para Deus. Aleluia! O teu choro está saindo como um clamor. É que no momento mais difícil, no momento que nós precisamos clamar por Deus, nós começamos a desabafar para pessoas que não vão nos ajudar, para pessoas erradas, ou para um amigo, ou para uma colega. Esquecemos de clamar para o Senhor, que Ele que é o nosso Deus que vai agir por nós. E é no momento difícil, de desespero, que você procura um lado, procura outro, vai para um lado, vai para o outro, e esquece de clamar ao Altíssimo. E na hora que você vê que nada está te dando razão, que não está conseguindo, aí que tu vai clamar. Clamor muitas vezes realiza sem palavras, mas apenas com lágrimas, pois você está passando por uma situação tão difícil que já não falta palavras para orar, você só sabe chorar. Glória a Deus. Aleluia. Eu me lembro, quando falo em chorar, me lembro do rei Ezequias, que quando chega a palavra do profeta Isaías para ele, dizendo que ele vai morrer, ele só tem o que? A parede. Ele vira para a parede, ora ao Senhor e depois chora. Aí o Senhor brada no coração do profeta Isaías e diz: volta lá ao meu céu e diz a ele que ele não irá mais morrer. E ele dá mais 15 anos de vida. Glória a Deus. É isso que Deus está fazendo aqui nessa noite. É você clamar para a pessoa certa. É você chorar para a pessoa certa. No momento certo, Ele vai escutar e vai trazer a resposta para você. Aleluia! Porque o Senhor, quando você clama, Ele desce resposta.
Glória a Deus. Se uma oração de um justo pode muito a seus efeitos, imagine um clamor de um justo. Se uma oração do justo vale mais que os seus efeitos, quanto mais um clamor de um justo. Glória a Deus. Esse é o Senhor que nós servimos. Para clamar ao Senhor todo momento. Quantos aqui tem promessa de Deus na sua vida? Quantos têm promessa de Deus? Mas precisamos entender que ter promessa não nos isenta de clamar, mas precisamos fazer a nossa parte, é clamar ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Exemplo na Bíblia a gente vê de Isaac e Rebeca. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, por quanto era estéril, e o Senhor ouviu sua oração, e Rebeca concebeu um filho. Glória a Deus. Deus faz promessa e Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Ele faz promessa e Ele é fiel para cumprir. Cada um de nós, porém, o Senhor também, que vê em nós perseverança, clamou até cumprimento da promessa. Você tem promessa de Deus, e o inimigo ele vai querer te fazer parar. Ele vai querer fazer você parar. Muitas vezes você queria falar, você chega sem força, porque o inimigo sabe a promessa, o inimigo sabe o projeto que Deus tem. Quando Deus tira tudo, você é escolhido de Deus, Ele sabe que já perdeu uma vida, Ele vai fazer tudo para querer estragar, mas o Senhor disse: esse aqui agora é meu, essa aqui agora é minha, eu só quero que ela clame cada vez. Clamor, a gente nunca deve cessar de clamar, nunca devemos. Glória a Deus. O clamor de Deus é tremendo. E quando falo em clamor, eu me lembro, quando falo em clamor, em oração e sem força, eu vou abrir um parênteses. E o Senhor me lembrou de uma situação que eu passei. Na minha própria vida, eu tive uma experiência de clamar a Deus, saber que Ele é fiel para cumprir. Eu passei uma situação na minha vida, o nosso pastor, ele conhece, nosso pastor Zé, naquele tempo ele era evangelista, que eu chegava perto de Deus, eu chegava na igreja e dizia: Senhor, eu não aguento mais. Um bom tempo, o meu clamor e minha oração a Deus era dizer: eu não aguento mais não. E o Senhor me lembrou, se lembra do tempo que a última formação dos guerreiros que eu fui formar. A última vez que eu fui formar, eu disse: eu não vou formar não. Não sei se o pastor Zé está lembrado. Eu disse: eu vou formar não estou com condição de formar. Ele disse: você vai formar, se for não, vai. Eu sabia, me deram minha camisa, para você ver, o inimigo é tão perverso. Quando eu fui passar minha camisa, o ferro colou na camisa, veio um buraco aqui de lado, irmão, que eu digo: Senhor, e agora? Eu disse: mas se é por isso, eu vou. Peguei aqui, mas era um pouco cheio, eu era meio magro naquela época, eu estava meio, quem me via estava com idade de 60 anos. A minha camisa, eu tive que dobrar ela assim, a esconder o buraco, e eu comecei ali louvando, e o Senhor falando comigo, e quando o Senhor começou a falar comigo, eu disse: Senhor, eu não aguento mais não. Passou tanta coisa na minha cabeça que você não imagina. Mas eu dizia: Senhor, se for de eu sair da tua presença, me guarda. Porque se o Senhor me tirou do mundo para hoje eu estar na tua obra, e for de eu sair, me guarda. O Senhor foi um reboliço, moça. Deu um vendaval, que foi de repente.
Para resumir, quando eu já casado com a minha esposa, eu voltei lá onde eu estava fazendo parto. Estava eu, ela e minha mãe na festividade, se eu não me engano, da mocidade. E quando eu cheguei lá, as pessoas começaram a me olhar. E eu olhei para um lado, olhei para o outro e disse: Senhor, por que todo mundo está me olhando? E tem uma irmã, mais a sogra do irmão do pastor Zé, me olhou tanto que eu fiquei sem graça. Mas não era com ar de maldade, não. Depois ela chegou perto de mim, da minha esposa, minha mãe, e disse: é o diácono Alex, o que sou? Ela falou: irmão, como você está diferente. Como Deus transforma quando bota pessoas que valorizam, que ama, que cuida, digo é, glórias a Deus. E depois, que uma irmã de lado, irmão, que eu nem vi, quem viu foi minha mãe. Minha mãe também disse: está repreendido em nome de Jesus. Porque essa irmã, quando a irmã disse o que Deus fazia, essa irmã deu uma raipada de olhar e saiu de pé. Eu digo: é o inimigo envergonhado, porque ele queria ver cair. Mas Deus é tremendo. Quando Ele manda a gente clamar para uma pessoa certa, que é Jesus que faz todas as coisas. Ele muda o cenário. O inimigo ele vai querer ver você derrotado, mas Jesus ele pega e faz a transformação para dizer: olha o que eu faço na tua vida. E mais ainda, se a gente ler o texto, ele clama a mim, e depois ele diz: responder-te-eis coisa grande que não se sabe. Porque o que o Senhor tem para você é coisa grande. Glória a Deus. Vamos lá. Às vezes Deus demora a responder, pois a motivação do meu clamor. Muitas vezes Deus demora para responder. Como é que você está clamando? Nós lembramos aqui da passagem de Ana, que Ana clamou tanto tempo orando ao Senhor, mas quando ela muda o jeito dela orar, que observa. Ana agora ora ao Senhor e diz: Senhor, o Senhor me concedeu um filho, eu te darei ele. E o Senhor desce com resposta para ela. Tem vezes que é a forma que você está clamando a Deus, a forma que você está pedindo. E aqui nos chama a atenção também que o Senhor disse: o que é que tem pedido ao Senhor? E eu olhei aqui e disse: é um carro, é um recurso de empresa, é um emprego. Mas isso que tu está pedindo é para a obra? É para o teu bem? Ou é para o nosso ego? Aí eu vou abrir outro parente, que aconteceu comigo também, o Senhor foi me lembrar. Eu trabalhei numa empresa, meu primeiro emprego nesse ramo Celta, e eu trabalhava com um rapaz, e esse rapaz tinha um carro, e essa empresa agregava carro para trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar com ele, passou um tempo, ele disse: ô irmão, por que você não tira um carro para botar na empresa? Eu falei: ah, meu filho, não tem condição não. Meu salário naquela época era R$1.100, comprar aluguel, não tem condições. E ele disse: o carro ele mesmo paga ele. Somente, se for de Deus, eu vou orar. E se eu vou falar com o supervisor para você tirar. E eu comecei a orar: Senhor, se for da tua vontade, seja feita a tua vontade. Não quero um carro para o meu ego, eu quero um carro para o trabalho e para a tua obra. A minha oração foi essa. E eu comecei a clamar ao Senhor: Senhor, se for da tua vontade, que dê certo. Aí o supervisor disse: tire que eu boto. Aí eu chamei meu irmão tem um contra-cheque naquela época de 5 mil, porque os talentos estavam roubando. Andei as agências todinha de Recife. O nome do meu irmão não foi aprovado. Aí vinha as palavras de perto, de lado e de longe, que dizia: não é o tempo, não vai dar certo, está vendo que Deus está no negócio. Eu dei a mão na cabeça e comecei a orar: Senhor, realmente não é o tempo. Aí veio uma palavra para mim, mesmo assim: tu pediu para quê? Qual foi o objetivo do teu pedido? Foi para a obra? Para o teu trabalho?
Eu sou Deus que posso fazer. Só confia, não desiste não. Aí na mesma hora veio na minha cabeça, vai na Caixa Econômica. Mesmo assim, irmão, faz isso, faz um cálculo todinho. E eu comecei a calcular, eu tenho que pegar um carro no valor de uma parcela de R$ 500. Vou pegar um empréstimo de 4 mil, parcela de 160. Dá para eu pagar. O carro era 1.600 para passar o salário do carro. Eu fiz tudo isso. Andei no shopping do automóvel dele todinho. E eu disse, Senhor, eu quero um carro. Assim era um Siena. Eu dizia, eu quero um Siena, que eu trabalhava com a gás dessa forma. 5 horas da manhã, meu irmão está de prova. Eu ia saindo da agência. Um Siena prata. Na agência. O senhor parou meu carro ali. Eu comecei, fui lá, fiz o cadastro do outro dia o homem disse, está aprovado, tem que buscar o carro. E quando eu comecei, de novo, glória. Quando eu peguei o carro que trouxe para casa, você vai entender. O supervisor trocou. Eu disse, Senhor, e agora? E agora? Aí eu comecei a orar e se preocupar. Eu sou um ser humano, né? Aí ele disse, Senhor, eu vou devolver o carro. A primeira parcela chegando, paguei com o meu salário. O Senhor não está não. Eu vou passar fome. Eu vou devolver o carro para a agência. Aí a palavra veio assim: por que tu duvida? Eu sou o Deus que faço completo, não faço pela metade. Tu pediu um carro, não está com o carro, só crê somente. Glória a Deus. Aí o supervisor disse: me prova que você é capaz? Amém. Esse irmão Deus que tudo pode. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Comecei a trabalhar com o carro de um rapaz. O serviço que eu trabalhava não poderia ficar parado, porque era um serviço de horário. Tinha que bater aquela hora, tinha que ter executado. O carro do rapaz me deixou na mão. O supervisor disse: teu carro está pronto? Tá, vai buscar. Não, mas também meu carro era casa, trabalho e obra. O pastor de Deus era de prova. Sempre nunca neguei. Era na obra para levar banda, para levar grupo, para levar tudo. E até hoje ele segue. Aleluia. Sofri acidente com ele, mas não aconteceu nada com ninguém. A gente vindo ligar e foi, né? O cara bebo bateu em mim, o pneu traseiro foi para debaixo da mala, mas não sofremos não. Porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Aquilo que você pede com sabedoria, Ele faz. A Bíblia diz: o que poderia para fazer tudo mais abundante, em Efésios 13:20 ele diz: ora, o que eu poderia para fazer? Tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus, Ele vê além do que você pede. Você pode estar pedindo uma coisa até pequena, Deus está vendo uma coisa grande para você. A Bíblia diz: se Ele não é filho para que nunca é filho para que se arrependa. Quando Ele promete, Ele faz. Glória a Deus. Ele faz coisas grandes nas nossas vidas. Ele faz coisa grande para mim, para você. Foi o que ele estava mandando Jeremias clamar para o povo, porque o Senhor já estava prevendo fazer uma nova Jerusalém, reconstruir a cidade que estava naquele momento sendo invadida, mas o povo não obedecia. E a gente lembra também da passagem de Jonas, quando o Senhor manda Jonas pregar em Nínive. Por quê? A malícia de Jonas tinha chegado ao Senhor. Jonas não queria ir, mas o Senhor pegou ele ia até no vento do peixe. E Jonas, quando está no vento do peixe, ele faz o quê? Clamou ao Senhor. Glória a Deus. Até no vento do peixe, ele clamou ao Senhor. O Senhor escutou a oração de Jonas. Pois eu digo a você: não pare de clamar, meu irmão e minha irmã. Continue clamando, porque o que você tem, Deus é Deus para cumprir, para fazer na nossa vida. Ele é poderoso. E aqui temos alguns exemplos
Êxodo 13:7, Deus ouviu o clamor do seu povo que estava no Egito, sendo escravizado por Faraó. Deus escuta clamor. Segundo Samuel 22:7, o rei Davi nos revela que Deus ouviu o seu clamor, olhou dando grande livramento. Que nem nós falamos, Jonas, que clamou no ventre de um peixe. Ele, o cego Bartimeu, que também que estava na beira, esperando uma cura, quando ele soube que Jesus ia passar, ele fez o quê? Começou a clamar. E Deus escutou o clamor do cego. Pois eu quero dizer para você que no dia da oração, eu quero dizer para você que Deus escuta o seu clamor. Não pare de clamar. Eu não sei o que você possa estar passando, mas eu digo, o teu clamor, Deus está escutando. Seja em lágrima, seja em grito. Muitas vezes a gente está gritando por dentro. É que nem muita gente até me diz, meu irmão, você não apareceu, você nem mostrava o que estava passando. Eu fui, meu irmão, porque o meu problema que vai resolver é Deus, não é ninguém não. Muitos vai ver olhando aí, entrando aqui sorrindo, mas muitas vezes por dentro estamos chorando. Sabe por quê? Porque o meu problema deixa ali, e aqui eu adoro a Deus, eu clamo a Ele. Os meus problemas, quando eu entro aqui, eu digo, Senhor, o meu problema vai ficar aqui. Ali eu vou te adorar, eu vou clamar ao Senhor, porque o Senhor pode resolver. E a palavra dessa noite eu digo a você, clame, não pare de clamar, porque o Senhor é grande para cumprir, e a promessa dele está de pé, e o que ele tem para mim e para você é coisa grande, é além que eu e você imagina. Por isso que ele disse, clama a mim, e respondereis coisas grandes, anunciar-te coisas grandes. Veja o que o Senhor está dizendo, coisas grandes. Ele já estava falando para Jeremias o que ele ia fazer. Glória a Deus, e que Deus abençoe a todos. Só foi até aqui com o Senhor que você viu. Peço que continue orando por mim, para que Deus me capacite. Continue abençoando minha esposa, que hoje dirigiu aqui nervosa, mas que é assim mesmo. Que Deus cada vez mais te capacite, ilumine, né, irmão? Glória a Deus. Tem que fazer a obra, somos servos do Senhor e continuamos clamando, amém? Deus abençoe.